Na Rússia, Vladimir Putin se reelegeu presidente com apoio recorde, chegando a mais de 88% dos votos. Segundo os resultados preliminares, esse percentual supera o desempenho anterior e aponta para uma participação histórica a maior desde 1991. A eleição, dominada por candidatos leais ao Kremlin, reflete o controle de Putin em meio à ofensiva na Ucrânia, além de desafios ao Ocidente. Críticos acusam o pleito de manipulação e fraude. Bom, a gente segue aqui nos destaques internacionais, ainda comentando sobre a eleição aí de Vladimir Putin, né? A Casa Branca acabou se manifestando, declarou então que estas recentes eleições presidenciais na Rússia, elas não foram livres nem justas, citando ali a prisão de oponentes políticos e também a restrição de concorrentes contra o presidente Vladimir Putin. Esta declaração dos Estados Unidos, ela enfatiza as preocupações internacionais sobre a integridade das eleições russas e a continuidade do longo governo de Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também se manifestou sobre este resultado. Para ele, ali não há uma legitimidade no processo, o qual ele chamou de imitação de eleições. Van Dijk, Vladimir Putin, né, o resultado aí quase 90% ganhando aí com quase 90% dos votos. Queria entender um pouco da tua leitura. Putin está mais poderoso do que nunca? Alguém tinha alguma dúvida que ele seria eleito? Eu até estou impressionado que foi 88%. Imaginava que ia ser 99%. Quer dizer, uma eleição totalmente com cartas marcadas, que mostra, escancara a autocracia na Rússia e o controle de Putin sobre o Kremlin e as decisões econômicas, militares e políticas sobre a Rússia. A grande preocupação com isso é se o Putin realmente acredita que foi eleito com essa margem. Vale lembrar que as eleições aconteceram ao longo de 4 dias, terminou do domingo, e que as pessoas puderam votar pela internet, pessoalmente, pelo correio, etc. Quer dizer, se a gente de fato apurar o número total de votos, eu tenho uma impressão que a gente vai ter mais votos do que russos. Mas nada de novo no front, não me assusta, era o esperado. Grande preocupação que eu estava falando é se Putin de fato acredita que esse nível de popularidade é real. Porque muitas vezes o autocrata se cerca de pessoas que só falam sim para ele e isso acaba criando, né, uma impressão que não é calcada na realidade de que o sujeito realmente é amado pelo público. Não vou descontar o fato de que muitos russos veem na presença, na pessoa do Putin, esse homem forte tradicional da Rússia. A Rússia nunca foi uma democracia em sua história, nunca teve. Ela saiu de uma monarquia e passou por uma ditadura, e da ditadura passou por uma oligarquia que foi totalmente concentrada na mão de um ditador. Então, ela nunca experimentou um processo democrático. Então, o que vale lembrar aqui? A gente está em pleno curso de uma guerra no seio da Europa, que pode ter consequências muito sérias, uma vez que Putin vem ameaçando o uso de armas nucleares. A grande questão é até quando a Rússia pode aguentar essa guerra. E a gente tem olhado e visto uma série de matérias falando que a Rússia tem conseguido se manter e tem conseguido, de fato, com até crescimento econômico, etc., mas existe um custo. Quando uma economia de guerra é montada, todos os recursos dessa economia se voltam para a produção de armamentos e para a produção, né, de ogivas, a produção de munição. A gente sabe que armamentos e munição, eles são destruídos, eles não são investimentos. Só que tudo mais na economia, né, precisa de atenção e alocação de recursos. No curto prazo, isso até empurra a economia para cima, né? No entanto, o resto da economia começa a padecer de escassez. E ao momento que o resto da economia começa a mostrar sinais de escassez, quem é que entra nessa equação? A inflação. Hoje a inflação da Rússia está girando em torno de 7,7%, 8%,
que é muito alta para uma economia. É mais baixa do que eu esperava, de fato, para uma economia de guerra. O que tem ajudado isso? A interferência dos amigos de Putin, principalmente a China, a Índia, a Turquia e o Brasil. O Brasil é o maior comprador de diesel da Rússia. Então são esses países, esses 4 países principalmente, que têm mantido a economia da Rússia sem colapsar, do ponto de vista de divisas internacionais. Então, esse tipo de modelo econômico, ele tem data de validade, caríssimos. Não acredito que a Rússia consiga aguentar mais um ano, muito menos 2 anos, de todos os recursos da economia voltados para o esforço da guerra. E uma guerra que não se mostrou positiva, uma vez que os avanços russos são muito pequenos e os ucranianos conseguiram, de fato, impedir que o país fosse tomado. Então, a perspectiva do ponto de vista militar é muito ruim e da perspectiva econômica é pior ainda. Os russos vão se haver com a inflação e vão se haver com a escassez geral de bens e serviços.